Star Wars é uma história criada por George Lucas há mais de 30 anos. O primeiro filme dessa história foi lançado em 25 de maio de 77 e foi um sucesso inesperado. É isso mesmo, ele lotou todas as salas de cinemas disponíveis e foi responsável pela era dos blockbusters. Star Wars tem fãs do mundo inteiro e é um dos grandes sucessos da cultura pop. Como dá pra perceber, nesse episódio a gente vai falar sobre Star Wars. E para isso nós chamamos dois feras no assunto. De um lado, Chris Taylor. Chris Taylor, que é um jornalista americano, editor da revista Mashable e que lançou recentemente aqui no Brasil pela editora Aleph esse livro, Como Star Wars Conquistou o Universo. E do outro lado, o Hermes III. Hermes III, você já conhece daqui, ele é especialista em Star Wars, membro do Conselho Jedi, reconhecido pela própria franquia. Olha que bacana! Então fica aí com a gente que você vai entender bastante sobre Star Wars no final desse episódio. Tecnologia, cultura, entretenimento e conhecimento em pequenas doses. Se você gosta desse mundo, mas não sabe onde se encaixar nele, seja bem-vindo ao Nerd Aprendiz. Mas Daniel, diga lá, o que você entende de Star Wars? Eu entendo muito e não entendo nada. Eu vou explicar. É porque é o seguinte, eu acompanho a série desde que eu era criança, eu gosto muito, eu sempre fui muito fã. Então eu até conheço bastante dos personagens mais antigos, da história, mas depois que começaram a vir os filmes mais novos, os filmes da década de 90 e agora o 7, eu já não consegui mais acompanhar. O universo expandido ficou muito grande, eu não consegui acompanhar nada dessa parte. Então eu sei muito de uma coisa, não sei muito de nada, tem muito que aprender ainda. Mas eu sei que você, ao contrário de mim, conseguiu fazer aí, né, um apanhado de tudo e ficar mais por dentro. Como é que foi? De fato, eu também desde pequeno Star Wars faz parte da minha vida, mas o universo expandiu e eu fiquei. Então, agora, antes do episódio 7, eu tive que fazer uma grande maratona para poder entrar dentro do universo de novo, entender bastante sobre Star Wars, para assistir o episódio 7 com um pouco de embasamento. Só que nunca eu vou ter o tanto de informação que esses dois caras têm. É exagerado. Hermes e Chris, esses caras são, acho que, talvez os maiores especialistas de Star Wars no mundo. Tanto é que o Chris escreveu esse livro fantástico aí pela editora Aleph. Mas você vai conhecer muito mais sobre esse universo com pedacinhos das duas entrevistas aqui. Divirta-se. When Star Wars entered your life? I've told this story many times, but I'll tell it again. There was a box of cereal that came out in 1978 with the story of Star Wars on it. And I was in a poor town in the north of England. We didn't have a movie theatre, so and I was also a little bit too young to go to the movies. But when that cereal came out, you know, like over 4 weeks, 4 different boxes, I learned the whole story of Star Wars from that. Then I read the book, the novel. Then I read the comic books, and I got the action figures. And 4 years later, I actually finally saw the movie. But by that time, all of the rest of that was indelible in my mind. So, to my mind, that came first. George Lucas, ele era um gênio. Ele é um gênio, cara. Não adianta, tem muita gente que vai virar pra mim e falar: não, mas George Lucas fez filmes ruins que nem episódio 1, 2 e 3. Calma, uma coisa de cada vez. George Lucas, quando ele criou Star Wars, ele queria filmar, na verdade, Flash Gordon. Ele estava atrás dos direitos de Flash Gordon, mas ele não ganhou os direitos de Flash Gordon. Ele não ganhou porque na época quem tinha o direito era um cara chamado Dino de Laurentiis. E ele olhou aquele cara magrelo. Hoje em dia George Lucas está bem maior do que a gente. Mas George Lucas, ele olhou aquele cineasta magrelo e falou: nunca que eu vou dar o Flash Gordon para um garoto que acabou de sair da escola. Não. Aí o que acontece? Ele pensou: bem, já que não dá para fazer Flash Gordon, eu vou fazer o meu próprio filme. Porque George Lucas, ele era um adolescente na década de 50. Na década de 50, o que adolescente via? Filme de ficção científica, seriados. Só que os seriados que eles viam não eram como a gente vê hoje em dia. Ele não existia, por exemplo, Arquivo X, vamos imaginar. O que ele tinha eram seriados de cinema. E no que tinha seriado de cinema, por exemplo, tinha um seriado de Flash Gordon voltando, ele era apaixonado. E ele começava com aquelas letras subindo, como os filmes de Star Wars começam. Ele começava no meio da história, como os filmes de Star Wars começam. Ele não queria saber se você não estava entendendo nada. Ele jogava a história para cima de você que entendesse no meio do caminho. E é por isso que Star Wars é um filme que é, de certa forma, revolucionário.
Uma coisa incrível que eu acho no universo de Star Wars é que a identidade visual faz com que você perceba quem é bom e quem é mal. É verdade, eu concordo. Eles falaram sobre isso. Veja que os dois falaram a respeito desse tema. The people watch Star Wars and they love Star Wars. Why? Because it's fun. Yes. First and foremost, it's an adventure. It's about good and evil. It's very clearly drawn. The characters are instantly appealing. You understand who each character is within seconds of meeting them. Right? You meet Darth Vader. He doesn't even need to talk. He just breathes. You understand he's the bad guy. Right? Yes. Every character is like this. And yeah, it goes on being appealing because I think so much thought and care was put into every aspect of the movie. O episódio 4, que é o que começou tudo, é um filme que joga você no meio da história e você fica pensando, o que está acontecendo aqui? Quem é quem aqui? Tá falando de... Exatamente. É verdade? A única pista que você tem é o design de produção. Porque, por exemplo, Darth Vader, você olha na cara dele, você já fica imaginando que ele é uma pessoa má. Os soldados imperiais, eles são projetados para parecerem todos eles esqueletos. Então você olha, já tem uma certa ideia do que não gostar e do que gostar. No caso, a Princesa Leia, do Luke. Através da identidade Visual, identidade exatamente. visual. Exatamente. Cara... A identidade visual do Star Wars é tudo. Porque, por exemplo, o R2-D2. O R2, ele é pra ser um robô simpático. Ele é baixinho, fofinho, simpático e tal. C3PO, ele é pra ser elegante. Você vê aqui que ele é uma pessoa elegante. Ele foi baseado, por exemplo, na Maria, que é um robô de 1926, o filme Metrópolis. Nossa, que legal. Sério. Então, Star Wars, ele é um filme que transcende muito porque você já entra no meio da história e de repente quando você vê, você faz parte daquele mundo, porque você já de certa forma você foi jogado num ambiente totalmente novo. Aquilo na década de 70, quando o filme foi lançado, era inédito, nunca aconteceu isso. As pessoas que acompanham o Esquentamente podem ver que a gente tem uma coleção razoável aqui, né? Legal. Razoável não, legal. Não de Star Wars, de outras coisas. Mas o cara que realmente é um colecionador é o Hermes. O Hermes tem muita coisa legal. De Star Wars ele tem um R2-D2, cara. Nossa, em tamanho natural ele também tem o C3PO, né? Nossa, fala sério. E eu fiquei curioso para saber se o Cristelo também colecionava. Eu fiz essa pergunta pra ele. Veja a resposta. Today when you see action figure Star Wars, I like this, I like it. Yeah, today? Yeah. Action figures, not so much. No, not so much. No, I don't really have room for a collection anymore. But I enjoy watching, seeing other people's collections. I just don't have the same connection as I did as a child. But no, I enjoy how other people react to it. I think that's my approach to Star Wars. Eu resolvi fazer uma coleção porque, como a maioria dos geeks, os geeks gostam de colecionar. Então, como a maioria dos geeks, a minha coleção muito tem a ver com Star Wars. Eu tenho, como vocês podem ver, aqui não é só o capacete, tem a armadura dele completa, que não está aqui no frame porque não tem onde colocar. Eu coloquei ela aqui para ficar fazendo companhia pra gente. Tem um R2 em tamanho natural completo também. E o R2 foi um dos meus santo grau, né? O santo grau que é aquilo que você corre atrás até conseguir. Então agora ele está aqui no laboratório comigo. Did you hear that? They shut down the main reactor. We'll be destroyed for sure. This is madness. We're doomed. There'll be no escape for the princess this time. What's that? Tem possibilidade de alguém que não conhece nada assistir Star Wars hoje e virar fã, do jeito que você é fã? Eu acredito que sim, porque os filmes, os temas de Star Wars são universais.
O episódio 4, que é o que começou tudo, eu sempre indico para as pessoas que nunca viram, ver o episódio 4. Hoje em dia, depois de tanta cultura cinematográfica, que hoje em dia o espectador médio já viu muitos filmes, a cultura cinematográfica faz com que o episódio 4 seja um filme lento. Na época não era assim. Na época o pessoal falava que era um filme muito rápido e não dava tempo da pessoa absorver tudo. Então o que acontece? O episódio 4, o episódio 5, o episódio 6 são as histórias que se centram em Luke Skywalker e no crescendo dele como pessoa para virar um Cavaleiro Jedi, que é o que o pai dele tinha sido. E aí você vê no episódio 1, 2 e 3, depois a gente vai conversar sobre isso, que é ele sendo uma criança incrível, uma criança bem dotada, e descendo para ser quem? Darth Vader, que era o maior vilão da galáxia. A pessoa pode fazer isso, assistir direto o 7, ou você aconselha que veja outro antes? Porque o Nerd Aprendiz, ele tá em busca de coisas novas, então... Exatamente, assim, então vamos tentar assim dizer que, tendo qualquer pessoa visto Star Wars ou não, por exemplo, pode ser um catedrático Star Wars, como muita gente, ou até como ele fala que eu sou, ou como... Jedi, nosso Jedi. Mas assim, ou tendo nunca visto um filme, como tem gente que eu conheço que nunca viu um filme de Star Wars. Para os dois chegar no cinema, sentar na cadeira e ver o filme de coração aberto, porque parece que vai ser, pelo que eu estou imaginando, parece que vai ser uma experiência e tanto. Eu já fiz essa pergunta pro Hermes, se ele era nerd ou se ele era geek. Certo. A gente pergunta também pro Chris Taylor. É mesmo, né? Veja a resposta do Chris Taylor. Are you nerd or geek? Why? I don't know that there's that much difference between the two, to be honest. I think you're a nerd or a geek if you are just really passionate about something. Yeah. And I think that we've realized in the 21st century that that's actually a really good thing, to be passionate about something, to have, to want to discuss this story that affects us all. It's like, there are Shakespeare nerds, right? They just get university degrees and they go become professors. So it's no different. It's a story that you can analyze, characters you can analyze. It just means that it is filling your brain, and your brain is really active, and you're feeling something. Yes. You're feeling really passionate. So I would proudly wear both of those names. Thank you so much for this interview, and the Brazil love Star Wars, and we love your job. Thank you so much. Thank you. It's my pleasure. E aí, Daniel, o que você achou desse episódio aí? Eu achei que agora eu vou usar a força com tanto conhecimento, né? De novo, tu já fez isso. O que? Usar a força? Quando? Não. Vou usar a força agora pra poder controlar as pessoas e falar: curta esse vídeo. Curta esse vídeo. Entendeu? Entendi. Aí as pessoas vão curtir o vídeo, vão compartilhar também, vão falar pros amigos delas que elas têm que curtir isso aqui também, que vai ser bacana, a gente vai chegar no 100 mil. Pena que isso não vai funcionar. Eu acho que eu vou dormir aqui. É melhor fazer igual sonhar os isso. outros youtubers, a gente tem que aprender com eles. É. Vamos metralhar esse like aqui, indique para os seus amigos, Isso é um pouquinho indique perigoso, Não, já que a gente tá na onda do Star Wars, ao invés de metralhar, você usa o seu sabre de luz, beleza? De longe, assim, ó. Ela vai estragar tudo. E metralhar não? Tá bom. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse episódio, curta aí, comente. Poxa, eu gosto tanto dos comentários de vocês. São Eu acho os melhores. tão legal, são os melhores. E eu quero pedir para vocês seguirem aí nossas redes sociais. Nós estamos aí snapchatando as pessoas. Nós estamos no... chateando, realmente. Exatamente. Literalmente. Nós estamos no Instagram, você pode seguir a gente lá no Instagram. Nós também estamos aí, nós temos o site, né, esquentamente.com.br, que você pode mostrar para as pessoas, olhar lá os episódios e tal. E tem esse canal lindo aí que você pode se inscrever, se você não é inscrito ainda. Mas se você já é inscrito, você pode apresentar pelo menos para mais uma pessoa. Porque nós Ou precisamos duas. chegar nos 100 mil. Ou 3. Né? E será que a gente está perto de chegar aos 100 mil? Tudo caminhando, começa pelo primeiro passo. Tá bem pertinho, nossa. Olha lá alguns anos-luz. A gente gosta muito de estar aqui com vocês. Próximo episódio tem o quê? Indicações, com certeza. Sempre depois de Nerd Aprendiz, indicações. Exatamente. Vamos preparar uma zoeira para vocês para o próximo episódio. Próximo do próximo. E eu quero falar com vocês o seguinte. Olha aí o que vocês querem ver no próximo Nerd Aprendiz, que vai ser em março.
Então a gente tá, se vocês falarem agora aí, por agora, quiser saber mais sobre Tempo da essa gente parada do pesquisar, né? Einstein aí que rolou aí, que estão descobrindo coisas que Ondas gravitacionais. há 100 anos o cara falou e agora que o pessoal veio acreditar? Vai demorar mais 100 anos ainda pra saber como usar isso. Será que você tem algo que você falou pros seus amigos que eles não acreditaram que só vão descobrir daqui a 100 anos? Coloca aí nos comentários também, né? Acho que se você não for um Einstein, ninguém vai nem ligar. É verdade. Galera, até a semana que vem. Muito bom estar com vocês e vamos usar força para desligar a câmera. Gravação Nerd Aprendiz, cena 73, gravando. Um abraço pro Ariel NPC, que tá aí com a gente, sempre curtindo nossos vídeos. Como a gente falou, a gente vai sempre mandar aqui um abraço ou um beijo pra quem nos acompanha. E o Ariel tá sempre lá, sempre curtindo, sempre comentando, tá sempre presente. Cara, valeu, muito obrigado por você estar sempre aqui.